Palavra de Deus, Isaías, capítulo de número 6, versos de 1 a 9, Nova Almeida atualizada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz, porque clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Havia tirado do altar com uma pinça. Com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Oremos. Deus e Pai, em tua santa presença, Senhor, estamos para te agradecer por estarmos aqui e ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir o louvor e a adoração a ti. E mais, Senhor, que tu nos ilumine as nossas mentes para podermos falar aquilo que tu colocaste no nosso coração e que haja entendimento de todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o tema: a sua iniquidade foi tirada, que está dentro desse texto aqui, meus irmãos, no verso de número 7. A sua iniquidade foi tirada. Gostaria que você meditasse tudo que vamos falar aqui nesta noite, depois de Deus nos falar no nosso coração. Eu vou tratar dos versos de número 1, o de número 3 e o de número 7. De número 1, a frase que eu quero destacar: assentado sobre alto e sublime trono. Preste atenção, irmãos, na escolha de Isaías para ser profeta de Deus, irmãos. Ele disse que ouviu a voz do Senhor mandando ele fazer missões. Missão de Deus. Meus amados,
naquela época, o profeta, como nos nossos dias, o povo estava vivendo tempos conturbados, irmãos. O povo, irmãos, se mostravam afastados, arredios da presença de Deus, amados, e mergulhados em uma prática de não dar ouvidos a Deus, amados. Tudo que eles faziam parece que afastavam mais de Deus, irmãos, desde as coisas simples às coisas maiores. Eles estavam desagradando a Deus. Nós vamos ver um pouco mais na frente esse assunto importante. O verso de número 3 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amados, os nossos dias parecem não ser tão diferentes, irmãos, por incrível que pareça, amados, daqueles dias da época do profeta Isaías. Obstante, amados, a velocidade da modernidade do mundo em que nós estamos, que avança, amados, no meio das comunicações, irmãos, né? O sentimento do povo, amados, daquela época era o mesmo de hoje, né? Não há diferença, são tudo iguais. Tudo que acontecia naquela época está acontecendo hoje conosco, irmão. E parece que nos últimos dias estamos assistindo, amados, protestos pelo mundo inteiro, pelo Brasil. Protestos que não se acabam mais. Só vê as faixas dos Estados Unidos contra isso, só vejo as faixas na Argentina agora contra não sei o quê, no Brasil contra não sei o que mais. No mundo, amados, na Europa, todos os lugares, o povo estão, amados, protestando e se afastando mais de Deus. Então eu quero lhe chamar a atenção nesta noite para algumas coisas reais, algumas coisas da atualidade, da realidade. A realidade é que existe este mundo que estão vivendo e existe, amado, a glória de Deus, como também existe o inferno, a morte eterna. O verso, amados, o verso de número 7, irmãos, fala que Isaías é chamado, amados, por Deus, para ele poder contemplar a santidade de Deus, irmãos, que iluminou o seu coração numa missão profética, irmão, do reino de Deus. E quando Isaías sente a presença de Deus, amados, ele então se acha perdido. Um homem profeta se acha perdido. Imagine tantos outros, não é? A única solução, amados, para a vida do homem que viveu naquela época e que vive no dia de hoje é o perdão de Deus. Sem o perdão de Deus não há saída. Então vamos à mensagem. Primeiro verso: assentado sobre um alto e sublime trono. A situação, amado, do povo era, eu diria, deplorável na prática do pecado, irmãos. Eu diria em várias dimensões, na idolatria, na falta de segurança, na incerteza de dias melhores, tanto daquela época como da época de hoje. Embora Isaías, amados, estivesse em um momento de desânimo, porque via o povo afastado de Deus, amado, ele então tinha sensações difíceis que haveria de acontecer, né? E aconteceu ali a morte do rei Uzias, que chocou ele. Ele ficou chocado com a morte do seu rei. Ele era um dos profetas. Meus irmãos, ficou o povo sem autoridade.
Irmãos, por outro lado, a visão que ele recebeu, amados, da presença de Deus, tranquilizou o seu coração. É como é que eu costumo dizer, Deus está no controle. Tudo no controle de Deus. Ele também dizia naquela época, está no controle de Deus. Não, amados, não somente naquela época, amados, mas hoje a igreja continua com a missão profética. A igreja missionária, amados, única instituição na terra comissionada por Deus para anunciar a boa nova aos pecadores. E quem, amados, dê ouvido a essa mensagem, e quem não se omitia, amados, diante da situação deplorável da iniquidade e do mal, amados, que vem arruinando o homem pecador, quem não se tocar, amados, haverá de amargar um preço muito caro, amados. Porque a igreja é a única portadora, não da salvação, aqui não tem salvação para ninguém, mas é a portadora da mensagem da salvação, né? A mensagem salvadora, amados, para trazer o amor de Deus, irmãos, trazer a misericórdia de Deus para o povo. Meus irmãos, o referencial da igreja, irmãos, envolve a salvação. Isaías contempla o Senhor da missão no trono do comando missionário. No verso 1 ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amado, o que é que Isaías está dizendo, amados? Que mesmo que existam todas as dificuldades, irmãos, a igreja está na frente para superar os seus problemas, amados, porque ela tem uma missão abençoadora, uma missão de felicidade, uma missão de paz. Nós só precisamos guardar as coisas de Deus no nosso coração, meus irmãos, né? No nosso coração. Em segundo lugar, irmãos, o verso número 3 diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amados, a igreja foi constituída para fazer missões. É isso que ela faz. Pensei mil vezes para deixar, eu era bem sucedido, eu era um bom funcionário, eu era um líder em Natal, no comércio, no sindicato. Depois entrei na empresa, alcancei algumas bênçãos de Deus, vim para Mossoró. Meus irmãos, mas desde meus 12 anos que eu tinha o chamado de Deus para servir a Ele, e não saía da minha mente isso. Mas mesmo depois de empresário na cidade de Mossoró, eu vim fazer o seminário, fui ordenado pastor, abandonei tudo para a obra de Deus, irmão. E Deus supriu todas as necessidades, irmão. Ao sentir o chamado de Deus, nós temos que consagrar nossas vidas a Deus para servir, porque a obra é espiritual e não material. Eu tratava antes de negócio material, agora trato das coisas espirituais. Amados, estamos vivendo uma época parecida com a época de Isaías, amados. Um pouco mais diferente. Mas hoje, por exemplo, o liberalismo, amado, está indo às igrejas, levando os homens a aborrecerem a Deus, a soberba do pecado, as mudanças do comportamento, irmão, e uma situação de letargia da igreja, irmão, do Senhor Jesus, diante da missão. A igreja está se escoando, se retraindo de pregar o Evangelho. Meus irmãos, preste bem atenção, amado. A igreja hoje necessita de buscar mais o sobrenatural, amados,
que é essencial para que a igreja evangelize, amados, para que as escrituras sagradas, a Bíblia, se revele ao coração das pessoas e elas abram mão de suas vontades próprias para a vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer com nossas vidas. A resposta à santidade de Deus, o chamado para fazer missão de Isaías, amados, foi completa a aceitação quando ele disse no verso número 8: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi a conclusão que ele chegou ao chamado de Deus. A igreja precisa descobrir, amado, e sentir a santidade de Deus para ser uma igreja vencedora das lutas e dos desafios, amados, que aparecem em nossos dias, amados. A incredulidade, a violência, a corrupção e todos os males que tem, amados, assolado as nações, o povo, e nós precisamos evangelizar. Em terceiro lugar, irmãos, no verso 7, a sua iniquidade foi retirada. Isaías reconhece a situação de pecado do povo de Deus. Não é diferente do dia de hoje, né? Então o povo precisa se converter para que seja retirada a iniquidade, o pecado que está dentro do homem. Meus irmãos, a igreja precisa ocupar os espaços, irmãos, da sociedade, amado. A igreja precisa, amado, abandonar coisas estranhas, até no meio evangélico, este mundo gospel do profissionalismo, para um mundo cristão que alcance o mundo perdido para anunciar o reino de Deus. Meus irmãos, na época do profeta, os cultos não estavam sendo aceitos por causa do pecado dentro da igreja, amado. Será que não acontece hoje, irmã Alzira? Não é? Olha, meus irmãos, a igreja precisa urgentemente buscar a santidade de Deus. E a mensagem do profeta aqui é muito clara, que o homem só descobre a gravidade do pecado, amados, quando ele se depara com a santidade de Deus, quando ele vê o que é que ele tem que fazer para ter uma vida de santidade, uma vida nos pés do altar, nos pés de Deus, para ter uma vida. Aí é que ele vai dizer: meu Deus, eu estava perdido, e agora eu encontrei o caminho, agora eu encontrei a saída. Só quando ele descobrir a santidade, de ter uma vida no altar de Deus, de orar a Ele e buscar a presença dEle, e o Espírito Santo de Deus, amados, esclarecer nossas vidas, o que Deus quer que a gente faça. Nada pode, amado, postergar o envolvimento, irmãos, da igreja em missões. Ela tem que estar fazendo permanentemente, mas ela para isso tem que ter uma vida de santidade, irmãos, e assim em busca dos pecadores, pela mensagem da salvação, amados, e pregar para eles e dizer que a solução é Jesus Cristo. A misericórdia de Deus, amados irmãos, é destinada aos pecadores. E se nós, irmãos, exercemos a misericórdia, nós vamos até eles. Estar no meio deles, no meio dos miseráveis, perdidos pelo pecado, e dizer para eles: recebam o perdão de Deus. Deus tocou Isaías. Os seus pecados foram retirados. E a sua vida, irmãos, que antes era de perdição, de impureza, amados, ali no palácio do rei, a vida dele foi purificada, irmãos, com a graça de Deus. E aí ele pediu: Senhor, como tu tiraste a iniquidade do meu coração, eu preciso que também retire do povo, para que o povo te obedeça e mude a sua vida. E concluindo, meus irmãos, Deus concedeu graça a Isaías, irmãos, de vê-lo numa visão celestial, coisas maravilhosas na sala do trono de Deus, amados. Ele diz aqui, né?
as abas, irmãos, das vestes de Deus, serem amados serafins que voavam e de um lado para o outro do templo, e aconteceu ali o chamado de Deus para ele. E Deus disse: vai, Isaías, a esse povo, abre aspas, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem entender, porque o homem quer decifrar Deus pelo seu entendimento humano, nunca. Ele só vai entender Deus pelo entendimento do novo homem, da nova criatura, do Espírito Santo, que penetra nos corações quando a pessoa crê. Se você quer ter uma vida de santidade, entre na sala do trono de Deus, da graça de Deus, todos os dias. Todo dia, ora a Deus, entra na sala do trono, mas tem um horário que eu me ajoelho no meu altar que eu tenho lá em casa. E ali eu derramo a minha alma para o Senhor. Meus irmãos, diante da presença da glória de Deus ali, amados, Isaías se sentiu impuro. E ele exclamou dizendo no verso de número 5, ai de mim, eu estou perdido, todo sujo na presença do Deus, está perdido. Né? Ele dizia assim, olha, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí ele ficou extasiado. Meu Deus, Deus apareceu para mim, eu não mereço, não sou capaz de ter a presença de Deus, mas Deus deu o seu coração, né? Perdão, trouxe a Isaías o privilégio de poder servir a Deus, irmãos. E Deus abençoou e abençoa todos os crentes, todos os eleitos de Deus, todos que anunciam a mensagem da salvação, amado, para que os outros também recebam a liberdade, recebam a libertação dos seus males. Isaías, amados, ele profetizou em Jerusalém dos anos 740 a 701, que era lá atrás, para frente para trás, né? 39 anos ali em Jerusalém, amados, durante o rei Uzias, o qual morreu quando ele estava no palácio com ele. O rei Jotão e o rei Acais, ele anunciou a vida e a luz aos gentios, que chegou à igreja, que foi constituída pelo Senhor Jesus. Em Mateus 5:14 diz assim, amado, vocês são luz do mundo, não se pode esconder a cidade situada no alto dos montes, sem que a luz brilhe para todo o vale. Um crente que a luz, ele chega no meio da escuridão do pecado nos corações das pessoas e expande a luz de Deus para as pessoas crerem em Jesus Cristo. Essa luz, amado, não pode estar escondida, precisa estar nos nossos montes. Quais são os nossos montes? A minha voz, povo, ouça o Evangelho. E tinha um irmão, saudosa memória, que a irmã Alzira conheceu, o irmão Joãozinho, lá na Pedra do Mercado, da Igreja Assembleia de Deus, um caixinha de som, bem pequenininho, mas era um monte alto, quando ele ali falava, pregava, e quantas pessoas paravam no carro, ouviam o que precisavam ouvir e iam embora, e algumas delas se converteram, pessoas importantes, e perguntaram um dia lá na igreja, conta aqui sua experiência, você que é uma pessoa rica, como foi que você encontrou Jesus? Eu ia passando em frente do mercado, na Pedra do Mercado, eu vi um irmãozinho dele, bem pequenininho, um microfonezinho, pregando e dizendo, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, que Ele te salva. E ali eu me salvei e fui para casa, contei minha mulher, e aí fui para a igreja, que talvez nem tenha sido a dele, para servir a Deus. Meus irmãos, fantástico, né?
Eu quero concluir, irmãos, com um apelo nessa noite. Queria que tivesse muita gente que não fosse crente, mas Deus está mandando me falar, porque vai aqui no YouTube, todo mundo vai ver. Vai ver. Olha, eu quero convocar você para ser um missionário, para pregar o Evangelho, falar para as pessoas que estão na escuridão. Se você deseja ser um missionário e largar a sua terra natal, os seus afazeres, as suas ocupações, os desejos do seu coração, ir para outra cidade, ir para alguém na sua rua, na outra rua, no bairro, no outro bairro. Se você deseja ter um coração, ter nele a convicção, amados, que deve evangelizar as pessoas que estão ao seu redor, e ainda ser um homem de oração, uma mulher de oração, de adoração a Deus, de servir a Deus. Eu queria que você que está me assistindo aí, meus irmãos aqui, que você obedeça o chamado de Deus, como Isaías obedeceu. E atenda a Ele, os seus sonhos na sua vida vão ser em realidade, e a sua vida nunca mais será a mesma. E eu quero concluir com a ilustração, espero não chorar. A ilustração de um homem de Deus, chamado Alexander Duffy. Ele era missionário na Índia, pregou por muitos anos, muitas pessoas se converteram, ele ficou velho e doente, voltou para o seu país. E o médico disse, tenha cuidado, porque ele está com a idade de lá para cima, né, irmão? Nós, né? E tenha cuidado, E ele, um belo dia, pregando, ele muito fraco, ele estava pregando, e ali ele desfaleceu e caiu, e as pessoas levaram ele, animaram ele, depois de quase uns 30 minutos, o presbítero disse, pastor, vamos para o hospital, vamos para casa. Ele disse, não, estou bem, me leve no púlpito. Levaram ele de novo para o público. Eu preciso voltar ao público, preciso continuar o meu apelo, sem que meu coração está fraco. E ele voltou para o público. E ele contou, amado, o seguinte, que ele estava apelando, pedindo para a igreja fazer missões. O povo não está querendo fazer missões. E aí ele fez uma comparação. E ele contou a seguinte história. Quando a rainha Vitória convidou pessoas para a guerra, se apresentaram jovens e adultos. Amados irmãos, hoje convoca-se para a Copa do Mundo. O camarada vai do mundo inteiro para lá, e enche uma ruma de estados. Eu estou abrindo esse parênteses aqui, certo? Nas Olimpíadas, o povo vai de todo mundo, enche não sei quantos estados. Os partidos hoje de direita, de esquerda, sei lá de quê, enche as ruas com passeatas, enche e ocupa espaços públicos. Irmãos,
os movimentos ideológicos como a passeata gay, milhões de pessoas vão convocadas pelos líderes. Aí vão quem, amados? Velhos, jovens. Viu a história de uma velhinha presa lá, das passeadas, levada lá para presa. Amados, adolescentes, e viu crianças, meninos pequenininhos. E vão para as passeatas e para as concentrações. Dizia, portanto, Alexandre, que não é esse Alexandre de hoje, que está por aí no Brasil. Mas quando o rei Jesus chama, ninguém quer atender. Será que na Escócia da Rainha Vitória, amados, ele dizia lá, será que aqui não tem filhos de Deus que queiram evangelizar a Índia, um país grande que tem muitos pecadores, não é? E ele frisou, dizendo assim, e eu digo hoje, será que no Brasil não tem pessoas que precisam de Jesus? E aí as igrejas são tudo vazias no mundo inteiro. Vão para tudo. Ai, se der uma dor no pé, pode para o hospital. Ai, se faltou comida, vamos para o supermercado. Ah, tem que ter uma festa, tem que comprar o vestido das lojas. Vem o dia de Natal, aí o shopping está cheio. Mas as igrejas não estão. Porque as pessoas não atendem o convite de Jesus, atendem os convites delas mesmas, irmãos. Olha, meus irmãos, e ele disse, muito bem, se na Escócia não tem mais jovens para enviar para a Índia, atenção, igreja, fraquinho lá no púlpito, já tinha acabado de dar um piripaque, disse assim, eu volto para a Índia, eu vou continuar evangelizando a Índia, eu vou, e diz a palavra de Deus, rogue ao Senhor da Seara, que mande missionários para os campos missionários. Vamos evangelizar, vamos obedecer a Deus, vamos atender Jesus Cristo, vamos ganhar alma para Cristo, que Deus nos abençoe, amém e amém.